Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E eu queria hoje trazer para você uma mensagem poderosíssima, uma palavra magnífica. Eu tenho certeza que vai ajudar você. Quem veio aqui para ser ajudado hoje em nome de Cristo? Aleluia. E eu tenho certeza que essa mensagem aqui, depois que eu finalizar ela, você vai dizer assim: pastor, era tudo o que eu precisava ouvir hoje, aprendendo a fazer a oração corretamente, né? Nós estamos com o curso da fé bíblica, a lição número 5. Todo mundo está em mãos aí? Todo mundo tem em mãos? Ou tem alguém que não tem o curso da fé bíblica? Todo mundo tem em mãos? Vamos para o estudo agora, pessoal? Então nós vamos começar desde o princípio, desde o comecinho aqui, né? Não é a segunda folha, nem o verso de nenhuma folha, é o início, bem no começo ali. Então, a fórmula da oração. A oração é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Meu irmão, mais cedo ou mais tarde você vai falar com Deus. Você pode ter certeza, você vai precisar de Deus mais cedo ou mais tarde. A questão da oração é a comunicação com a divindade superior, é a comunicação com o teu Criador. E mais cedo ou mais tarde você vai falar com Ele. Só que tem um momento que o missionário vai falar agora, que é um momento mais importante, parece que do que os outros, porque diz assim, ó, ela é o recurso que temos nos momentos difíceis, e dela todos os seres humanos fazem uso. O que o missionário quis dizer isso aqui? Que até aquela pessoa que é ateu, vamos dizer que o ateu está num voo, que o piloto do avião diz assim, ó, o avião vai cair. O que o ateu vai fazer? Meu Deus, me ajuda agora. Meu Deus, até ele vai orar. Até ele, todo mundo vai, vamos dizer assim, vai usar esse recurso, vai usar essa ferramenta que Deus deixou para nós, que é a oração. Só que os momentos difíceis, nós temos a tendência de fazer orações mais sinceras, ou orações mais intensas. Por exemplo, Isaías 38, quer ver? Vamos abrindo em Isaías 38, versículo 1. Todo mundo abre aí, para você entender como nos momentos difíceis, nós parece que abrimos mais o nosso coração. Nós fizemos orações mais, verdadeiras, né? Olha só o que diz: e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele estava desenganado pela medicina, né? Não tinha mais o que fazer. E a Bíblia diz assim: e veio a ele Isaías, filho de Amós o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu sei que não é mensagem para o dia de hoje, mas eu queria te ajudar com isso aqui. Você sabe que quando você tem uma doença e você está desorganizado espiritualmente, essa enfermidade vai se tornar mortal. Era para ser uma enfermidade como qualquer outra, que você fica curado. Mas quando a gente está desorganizado espiritualmente, ela fica mortal. E foi o que o profeta falou para o Ezequias. Chegou para ele e disse assim, ó, do jeito que está a tua casa, tu vai morrer e não vai viver. Organiza a tua casa. Tem alguma coisa que está fora do lugar. Então tem coisa na minha vida e na sua vida, que se aparece uma enfermidade, se aparecer um problema, e a gente está desorganizado, aquilo ali fica mortal, porque nós não vamos conseguir vencer desorganizados. Aí ele faz o que eu estou pregando hoje. Olha só o que ele faz, versículo 2: e virou Ezequias o rosto para a parede. Dá a entender que existia uma divisão, uma barreira entre ele e Deus. E isso aqui é uma parede de verdade, mas nós podemos levar para o lado espiritual, que existe uma barreira que não deixa a gente ser abençoado, mas é pregação para outro dia também. E diz que virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Mas olha como é que ele faz a oração. Ah, Senhor, lembra-te, ele diz, viu? Ele está trazendo a memória, ele está começando a lembrar, e lembrar Deus também. Lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. Leia devagarinho o finalzinho do versículo. E chorou Ezequias muitíssimo. Então você vê que a oração dele foi intensa e verdadeira. Por que a oração dele foi intensa e verdadeira? Porque ele estava sofrendo. Então nos momentos difíceis,
a tendência é a nossa oração ser mais intensa, a tendência é a oração ser mais sincera, e você vai ver que ele vai conseguir êxito aqui da oração dele. Eu não vou pregar hoje, mas Deus dá mais 15 anos de vida para ele, cura ele e dá vitória sobre os inimigos. Um outro caso também de alguém que estava sofrendo e foi abençoado, está sofrendo e orou, segundo livro das Crônicas, capítulo 33, vamos abrindo, segundo Crônicas, capítulo 33, o versículo é o 10. Então a oração é como diz no Salmo 46, versículo 1, que Deus é o socorro bem presente no dia da angústia. Já leu esse versículo aqui algum dia? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Quando você está angustiado, você está sofrendo, está passando uma luta terrível. Mas diz assim agora, como eu te falei, segundo Crônicas 33, 10. Olha que interessante. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém eles não deram ouvidos. É assim que acontece muitas vezes. As pessoas que elas não estão passando um problema tão grave ou um problema tão difícil, as pessoas não querem escutar muito a Bíblia. A pessoa fica um pouco aqui na igreja e já vai embora. Por quê? Que a pessoa escuta um pouquinho e já vai embora. Porque a pessoa não está passando um problema muito grave. Então quando a pessoa está passando por um problema que ela está levando, vamos dizer que a pessoa está levando, tipo é uma dor, mas dá para levar. É um problema dentro de casa, mas eu estou levando. É uma coisa que não é tão, na minha cabeça não é tão urgente. Então naquela época a Bíblia diz que Deus tentou falar com Manassés e com o povo. Não adiantou? Não adiantava, eles nem ouviam. Você pode notar a diferença da pessoa que vem para a igreja passando um problema e a pessoa que foi convidada para vir na igreja sem problema nenhum. É tendencioso. Eu não digo que a pessoa que não tem problema que não vai ouvir a Bíblia, mas geralmente a pessoa que não tem muito problema é mais difícil, a pessoa não presta tanto atenção. Mas olha o que Deus permitiu. Versículo 11, você vai entender. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, que era na verdade uma ferramenta de tortura da época. Ele foi torturado e o amarraram com cadeias. Então ao mesmo tempo que ele está sendo torturado, ele está preso e com algemas, e o levaram para a Babilônia. Então ele foi tirado do reino e foi levado para a Babilônia. Olha o que ele vai fazer agora. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. Você viu? Ele não gostava de escutar a pregação, ele não gostava de escutar a palavra, mas quando ele começou a ser torturado, e ele foi preso com algemas, e ali ele foi tirado do reino dele, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Então você vê que essa questão de você ser mais intenso na hora da oração, de você ser mais sincero, é quando sofre. Sofreu, vai orar melhor. Não era para ser assim, mas no sofrimento você vê, o Ezequias chorou muitíssimo. Você vê aqui que o caso do Manassés, ele se humilha muito, essa entrega maior. Então é isso que o missionário está falando aqui no primeiro parágrafo. Vamos ler de novo? A oração é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Ela é recurso que temos nos momentos difíceis, e dela todos os seres humanos fazem uso. Quem entendeu? Beleza, próximo parágrafo. Aí outra coisa, não se assuste, tá? Pastor Mike não vai pregar tudo isso aqui não. De repente alguém diz: meu Deus, a gente vai sair amanhã aqui dessa igreja. Não, o pastor faz módulos. Ou seja, vai chegar um momento aqui que o pastor Mike vai parar. Que tem gente que faz assim: ó, caramba, eu vou embora agora, vou ficar aqui até amanhã. Não, calma que vai ser só um pedaço, tá? Então, segundo parágrafo. Apesar de tudo que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. Então não é só orar, é saber orar. Que as pessoas logo pensam isso, né? A pessoa logo pensa que é só orar, mas não é só orar, é saber orar. E aí diz mais: quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinassem a orar. Isso está lá em Lucas 11, versículo 1, quer ver? Deixa eu ler para você aqui, ó. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, Jesus, quando acabou a oração, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então o pessoal estava interessado mesmo a aprender a oração. Eles queriam aprender. Jesus, a gente quer orar como o Senhor ora, porque nós vemos que o Senhor tem resultado na oração. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu vou ensinar você a orar. Eu vou ensinar você a se comunicar com Deus. É tipo quando uma pessoa está se preparando para ir para outro país. Se a pessoa não souber falar a linguagem daquele país, ela vai conseguir se comunicar?
Não vai conseguir nada. Você está indo para a Romênia, por exemplo. Você está para ir para a Romênia e você não sabe falar romeno. Vai dar errado? Alguma coisa vai dar errado. Você vai chegar lá, você vai passar uma luta. Então você tem que primeiro aprender a falar. Depois que você aprendeu a falar, você pode ir. Pelo menos o básico. E é o que eu estou falando. Você não vai se dar bem no reino de Deus. Você não vai se dar bem no país chamado Reino Celestial se você não aprender a falar. E eu vou te ensinar hoje. E aí o missionário fala mais. Certamente que existe uma maneira correta de fazer aquilo que Deus considera como oração. Agora ele vai recitar Hebreus 11:33, quer ver? Os heróis da fé sabiam fazê-la. Por isso venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército dos estrangeiros. Sim, tudo isto e muito mais conseguiram, porque sabiam fazer aquilo que pelo Senhor é considerado como oração. Então tem muita coisa que você diz que é oração para você, na tua cabeça. Não é considerada oração por Deus. E hoje então, como o missionário está explicando, nós vamos aprender então o que é aquilo que podemos dizer que é considerado por Deus como uma oração eficaz. Uma oração que você vai conseguir o teu resultado, como eles aqui no caso, né? Fechar a boca de leões, apagar a força do fogo, escapar do fio da espada. Tudo isso aqui eles conseguiram debaixo de oração. Mas a oração de acordo com a palavra. E aí o missionário fala mais aqui, ó. E você já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor e faz com que o poder celestial opere em seu favor? Há muita coisa boa esperando por você. Aprenda a fazer oração da fé e passe a desfrutar do melhor da vida. Eu lembro, por exemplo, na Bíblia Sagrada de pessoas que tiveram êxito: Elias, Josafá, Moisés, Paulo, Ezequias, Ezequiel, Jesus. Todos esses personagens bíblicos, eles conseguiram êxito através da oração correta. Eles conseguiram êxito. E agora nós vamos estudar. Até agora foi uma introdução. E agora chegou a hora que você deve parar tudo e prestar atenção. Porque diz assim, ó: não vamos nessa lição estudar todos os tipos de orações, mas a fórmula da oração que devemos fazer para vencermos os males. Existe tal fórmula? Quem acha que existe aí? Existe ou não existe? Existe. Olha só, no livro de Isaías 43:26 diz assim, ó: procura lembrar-me, número 1. Entremos em juízo juntamente, número 2. Apresenta as tuas razões, número 3, para que te possa justificar, número 4. Então nós vamos separar esse versículo, desmembrar esse versículo em 4 partes. E nesse culto você vai aprender só a número 1, que vai ser procura lembrar-me, só a primeira. Então vamos direto para procura lembrar-me. Diz assim: procura lembrar-me. Ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos mendigos. Mendigos? Não, o que nós somos? Filhos. Esse é o teu problema já no início de tudo. Você está chegando na presença de Deus como se fosse um mendigo que está precisando de alguma coisa. Como é que o mendigo te aborda do semáforo? Ele não vem com uma cara triste, te pedindo ajuda, dizendo assim, ó, tem uma moedinha para me dar aí, é que eu estou com fome. Ele fala ou não fala isso? Fala. O teu filho faz isso quando está dentro de casa? Não, o teu filho vai lá e pega. Você tem que chegar na oração. Você tem que aprender isso. Você quer receber resposta de Deus? Trata Ele como pai. E você chega como filho, pelo amor de Deus. Não me chega mais diante de Deus falando do teu problema e o que está te faltando. Ô Senhor, dá uma ajuda aí, Deus. Dá uma ajuda aí, porque eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema. Até um pouco chorando, com um cara triste. Você não é filho, você é mendigo. Você não pode chegar como mendigo. Você tem que se posicionar como um filho que vai ser abençoado pelo pai. Diga aleluia. Segunda coisa, olha só agora ali, ó. Então, estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante que a bênção, garante a bênção, porque acreditamos que ele é fraco e não pode nos conceder a graça. Ele é fraco? Não, ele é poderoso, irmão. Não, irmão, ó. Além de você chegar na presença de Deus como filho, tratando ele como pai, aprenda, nunca fale do teu problema de início. Já não chega falando, ai, meu filho está nas drogas, Senhor, essa dor nas costas vai me matar, ai Deus, eu estou com câncer. Meu irmão, você está tratando com um ser poderoso. Você está tratando com um Deus que Ele não está interessado no teu problema, Ele está interessado que você exalte a Ele. Meu irmão, se você entrar na presença dEle falando, Deus, ô Pai,
eu estou agora aqui como filho, sabendo que o Senhor cura, sabendo que o Senhor é poderoso para libertar, sabendo que na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Meu irmão, já é outra oração. Esse negócio que você chega como mendigo, exaltando o diabo para Deus, como é que você vai receber uma resposta de Deus quando você exalta o demônio? Você está exaltando o problema que você está passando para o Deus que você quer que ele te cure? Está errado. Chegue na presença dele como filho, exaltando a divindade dele. Diga amém. Que mais? E aí diz assim, ó, se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos que entrar em sua santa presença, lembrando de tudo aquilo que a sua palavra nos promete e garante nos pertencer. Dá um aleluia. Meu irmão, você tem que chegar diante de Deus e você tem que lembrar a Ele a palavra. O que eu aprendo com isso? Você tem que entender que Deus não quer escutar teu sofrimento, Deus quer escutar conhecimento. Quer que eu repita? Deus, Ele quer escutar sofrimento? Não, o que Ele quer escutar? Claro, Ele quer escutar conhecimento. Meu irmão, Ele quer saber se você sabe quem Ele é. Diante do câncer, diante do coronavírus, diante do problema financeiro, Ele quer que você chegue diante dEle falando: Deus, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem eu sou, e também sei quem o Senhor é, e na tua palavra diz e você começa a abrir a sua boca com conhecimento, começa a recitar conhecimento. Você começa a recitar, você sabe da grandeza dele, você sabe do tamanho dele. Meu irmão, você vai chamar a atenção de Deus. Experimenta chegar para Deus falando sofrimento. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. É mais fácil morrer do que ser atendido. Você quer chegar para Deus? Lembra Ele. A Bíblia diz, se você for abrir em Hebreus capítulo 10 versículo 32, acredito que seja Hebreus 10, 32, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então você tem que lembrar a Deus aquela iluminação que Ele te deu. Sabe aquele culto que você veio e a palavra falou contigo? Guarda ela no teu coração, porque na hora que vier qualquer luta, na hora que vier qualquer dificuldade, você vai lembrar a Deus aquela palavra que Ele te deu. Diga amém. Deu para entender? A Bíblia diz em Lamentações 3, do versículo 21, olha que forte que diz. Põe para mim na NVI, a linguagem NVI, olha que diz a NVI. A Bíblia fala assim, ó, que eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me recordar, ó, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. É isso. Você não tem que chegar diante de Deus falando o que está te acontecendo. Você tem que chegar diante de Deus falando daquilo que você sabe quem Ele é. Diga aleluia. Volta aqui para a apostila. Último parágrafo da primeira folha. Último, né? Diz assim: alguém pode perguntar se Deus é esquecido. Poderá questionar que, desde que Ele é onisciente, Ele sabe tudo, e por isso não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos a bênção. E pois foi assim que Jesus ensinou: porque o vosso Pai sabe do que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. E de fato, quando você for abrir a sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Então, pastor, isso é um ensinamento errado que o missionário está dando. Não. Você sabe que de vez em quando uma professora, ela faz isso. E eu faço aqui na igreja, eu faço isso. Vamos dizer, eu sei quanto que é 2 mais 2. Você sabe quanto é 2 mais 2? Você sabe. Mas de vez em quando a professora, ela faz assim: alunos, ajudem a professora, me lembrem, 2 mais 2 é... Aí os alunos falam, 2, como se a professora não soubesse a resposta. Então, se a professora já sabe a resposta, se ela está perguntando para o aluno quanto que é 2 mais 2, se ela não está perguntando por causa dela, ela está perguntando por quê? Porque ela quer estimular o conhecimento. Então Deus, Ele já sabe o que vai sair da tua boca, mas Ele quer estimular o teu conhecimento. Ele quer estimular o meu conhecimento. Ele quer que eu e você, a gente abra a boca e fale, mesmo Ele já sabendo a resposta. Mas Ele quer que você fale.
Olha só o que diz agora: não é que o Senhor tenha estes ou quaisquer outros problemas de esquizofrenia, amnésia, ou enfim, de uma situação que faz com que ele esqueça das coisas. Não, ele diz assim, e também não existem contradições na Bíblia Sagrada. Isto nada tem a ver com o ensinamento que Jesus acabamos de ver. O que realmente é que o Senhor quer dizer por lembrar é o seguinte: agora eu vou parar e vou meditar contigo. E agora é forte. Olha só isso aqui agora, Agora é a parte, o ápice da mensagem. Quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas materiais que nos cercam. Muitas vezes estamos rodeados pelos problemas que não conseguimos nos concentrar, nos ligar em Deus, e a nossa oração fica vazia e destituída de fé, poder e autoridade. Por conseguinte, não recebemos o que pedimos ou determinamos. E é verdade. Você vai orar, você está envolvido com o seu desespero. Você vai orar, você está pensando no problema. Você vai orar, de vez em quando você está desconcentrado. Você está ali, sabe, com tanta situação que está te acontecendo. Mas quando você começa a recitar a palavra, você começa a se concentrar. Você começa a se ligar com Deus. Você começa a pensar em tudo aquilo que Ele prometeu. E vários heróis da fé fizeram isso. Eu não sei se você recorda, mas o Jacó, um pouquinho antes do Jacó ele se encontrar com o irmão dele Esaú, ele estava com medo. Porque você lembra que quando o Jacó saiu de casa, o que o Esaú queria fazer com ele? Matar, ele queria matar. E aí passou uns bons anos, porque o Jacó tinha, entre aspas, passado a perna no irmão. Por que entre aspas? Outro dia eu te explico por que entre aspas que ele passou a perna, né? Mas daí o que acontece? Ele estava pensando, meu irmão vai me matar, meu irmão vai me matar. Mas lá em Gênesis 32, abre lá, Gênesis 32, eu anotei aqui, versículo 12. Olha só o que o Jacó, qual que é a oração que ele faz. Põe até um versículo antes, o versículo 11 para nós. Isso, livra-me, porque ele estava pensando que o irmão dele ia matar ele, né? Livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, eu estou com medo dele, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Eu não quero que ele mate a minha família. E olha o que ele faz, que bonito. E tu disseste, lembra Deus, tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Diga aleluia. O que ele fez antes de se encontrar entre aspas, com a morte? Ele lembrou Deus do que Deus tinha isso aqui. Por isso que o irmão dele não matou ele, não aconteceu nada, eles fizeram as pazes, deu tudo certo, porque ele reivindicou aquilo que Deus tinha prometido. Lembra? Você tem que aprender a lembrar, chegar para Deus e falar: lembra, Deus, que o Senhor disse, lembra o que o Senhor falou. E aí, se você for pegar outro exemplo na Bíblia Sagrada, eu gosto muito de 2 Crônicas capítulo 20, vamos abrindo, 2 Crônicas 20, o rei Josafá não sabe mais o que fazer. A Bíblia Sagrada está relatando que ele não tinha como lutar contra aquela multidão que vinha contra ele, também não tinha como fugir nem enfrentar, estava numa sinuca de bico. Ele apela para a oração, e lá no versículo 6 ele diz assim, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu dominador nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Viu que ele começa exaltando Deus, como eu falei. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Parabéns, ele começou super bem. E agora ele fala assim, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não deste a semente de Abraão teu amigo para sempre? Ou seja, ele pega um texto lá de Gênesis e ele recita: Deus, na tua palavra diz que essa terra aqui é nossa. E ele fala mais agora, olha só: e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Diga amém. Ou seja, ele lembra a Deus da promessa, e na hora que ele lembra a Deus da promessa, Deus atende ele. Ele consegue vencer a batalha, porque ele faz isso. E aí eu podia pegar N exemplos na Bíblia. Você lembra que o próprio Caleb, quando o Josué está dividindo as terras, lá para sortear a terra de Canaã, o Caleb diz: não, ô Josué, tu não te lembra, Josué,
que há 40 anos atrás Moisés nos deu uma palavra, uma promessa dizendo que a terra que nós pisássemos com a planta dos nossos pés seria nossa? Não, ele lembrou, e ele foi abençoado. Se você for ver na Bíblia Sagrada, o Gideão, quando o anjo aparece para o Gideão e diz assim: Gideão, vai nessa tua força. O Gideão diz: mas como, em que força? Cadê os milagres que os nossos pais falaram no passado, que Deus tinha feito? Eu lembro daquilo que meus pais falavam. E ele foi abençoado, porque ele lembrou. Tudo é uma questão de lembrar, irmão. Tudo é uma questão de você ir diante de Deus com a memória fresca das coisas que Deus já fez na sua vida. Você com a memória fresca para orar, quando você entra na oração, lembrando daquilo que Deus prometeu na Bíblia Sagrada. E você é honrado. Deus não quer escutar, irmão, sofrimento. Ele quer escutar conhecimento. Ele quer saber o quanto você conhece Ele. E você vai falando, Ele vai fazendo assim: que mais? Isso aí, mais alguma coisa? Sim, e também está escrito lá em tal capítulo, em tal versículo, tal coisa. Ele diz: mais alguma coisa, você sabe? Isso, aquele outro. Então tá, agora eu vou te honrar, porque toda palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Tudo aquilo que eu falo vai se concretizar. Você entendeu por que é tão importante falar da palavra de Deus? Porque Deus, Ele vai confirmar aquilo que Ele prometeu a você. E agora, finalizando, último parágrafo. Quando começamos a orar, lembrando ao Senhor as suas promessas, estamos na verdade fazendo mais bem a nós do que propriamente lembrando a Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, que é o nosso espírito. Foi o que eu te falei até agora. É como se você começasse a lustrar o seu espírito. É como se você começasse a brilhar. Deus vai começar a enxergar você. E aí diz assim: ao lembrar ao Senhor tudo aquilo que nós conhecemos e cremos na sua palavra, estamos verdadeiramente de novo, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que dar ouvidos à palavra de Deus, que é a fé, vem ao nosso coração. Então estamos fazendo, na verdade, um bem infinitamente maior à nossa própria pessoa. E eu vou acabando então com esse texto agora. Salmo 119, versículo 49. Olha que interessante que diz aqui: lembra-te da palavra dada ao teu servo. Isso aqui eu faço com frequência, principalmente quando está difícil. Você sabe, quando eu começo a passar alguma situação difícil e complicada, eu entro na presença de Deus como filho. Pai, estou entrando diante do Senhor como filho agora. Não estou apavorado, desesperado. Eu não venho aqui pedir nada, eu só venho reivindicar o que o Senhor promete. E Pai, eu sei que o Senhor é poderoso, que o Senhor cura. O Senhor já deu inúmeras demonstrações que o Senhor é grande. O Senhor criou o sol, a lua, as estrelas, os anjos, os animais, o ser humano. O Senhor nos deu inteligência. Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Deus, o Senhor é muito grande. Aí eu começo a fazer o quê? Aí eu começo a fazer isso aqui, ó. Exatamente assim eu começo minha oração: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Sempre assim que eu começo. Eu começo a falar para Deus daquilo que eu já conheço da Bíblia. E aí, quando eu começo a fazer isso, olha o que diz o versículo 51 agora, ó. 52. O que ele diz agora? Lê a primeira palavra: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Como é que começa o 49 mesmo? Como é que começa o 49? Lembra-te. Como é que começa o 52? Não escutei, vai. E como é que começa o 49? Então, na hora que você vai lembrando Deus, Deus vai lembrando você e você vai sendo consolado. Sempre vai ser assim. Lembra-te. Só que daqui a pouco você vai dizendo: lembrei-me, é verdade. E você vai sendo consolado e Deus vai abençoando você. Sempre. Pastor, e se eu não faço isso? É bem difícil. Pela misericórdia de Deus, pode ser que você receba ou não, mas é tipo que nem jogar na loteria. Agora, do jeito que eu estou te ensinando, é batata. 2 mais 2, quanto que é? É exato, 4, né? Exato. O que eu estou te ensinando hoje é exato. Se você aprender a fazer isso, é exato. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,